Oi, boa tarde. Nós somos o grupo composto por Pamela, Pablo e Tainá e nós ficamos com o texto do racismo ambiental. De início, nós vamos falar um pouco sobre o Laicos. Bom, o Laicos, ele enfrenta a intolerância religiosa e tenta promover a igualdade social. Ele é um projeto extensionista que pretende viabilizar a construção dos conhecimentos dos direitos da igualdade social e liberdade religiosa, com o enfrentamento ao racismo e à intolerância religiosa, sob o égide dos princípios constitucionais da igualdade, da liberdade, da laicidade do Estado, voltado aos profissionais do direito, da educação, da segurança pública e demais áreas ligadas ao tema, bem como promover o empoderamento das pessoas e comunidade atingida por racismo e perseguição religiosa no seio da sociedade civil. Bom, os objetivos dos laicos, o geral, é promover a construção de conhecimentos sobre os direitos à igualdade racial e liberdade religiosa com a formação de profissionais de diversas áreas, direito, educação, segurança pública e de entidades civis religiosas, para o enfrentamento ao racismo e à intolerância religiosa, com fundamento na laicidade do Estado e nos princípios constitucionais da liberdade e da igualdade. Agora vamos falar um pouco sobre o tema do texto, que foi o racismo ambiental. Vamos falar um pouco sobre o texto. Chamamos de racismo ambiental as injustiças sociais e ambientais que recaem sobre grupos étnicos vulneráveis e sobre outras comunidades, discriminadas por sua raça, origem ou cor. O texto retrata os inúmeros problemas que as populações humildes sofrem e como são abandonadas pelos governantes. Ressalta a falta de saneamento básico, coleta de lixo e a falta de abastecimento de água, por exemplo. Por conta desses fatores, doenças começam a se proliferarem, causando problemas de saúde para essas populações, que além disso, em sua grande maioria, ou têm acesso limitado ou não têm nenhum acesso à saúde e à educação, sendo mais um fator preocupante. Neste artigo estudado, percebe-se que os fatores e os riscos que essa sociedade sofre têm grande consequência e a insatisfação com os serviços prestados à sua comunidade é alta. Agora nós vamos falar um pouco sobre o negro em relação ao racismo ambiental no Brasil. O racismo ambiental é uma espécie de injustiça ambiental configurada pela distribuição desproporcional e desigual dos riscos ambientais para as populações negras. Cita este artigo, expressões do racismo ambiental em populações tradicionais negras no litoral sul da Bahia. Fábricas, aterros sanitários, indústrias poluidoras são colocadas próximos ao ambiente em que essas populações vulneráveis vivem, caracterizando um exemplo de racismo ambiental. O artigo estudado, realizado pelo projeto Laicos, abrange a grande região da cidade de Ilhéus e de Itabuna, que contém uma grande parte de população negra e parda, do litoral sul baiano. Após a crise caucaueira, muitas dessas populações começaram a viver em favelas e em bairros pobres das cidades, assim como no Brasil inteiro. E essa realidade não muda. Existe uma grande discriminação e racismo para com essas pessoas. As favelas estão crescendo cada vez mais, tomando conta de algumas cidades. Porém, percebe-se que há uma diferença. Essas favelas estão em bairros pobres, com pessoas humildes, havendo um abismo entre os bairros mais nobres e os bairros mais pobres. O grande problema é que a maioria dessas populações humildes citadas anteriormente é negra ou parda. Esse problema, que vai além do social, acontece no Brasil inteiro e está longe de acabar, longe dessas pessoas conseguirem seus direitos. Mas a luta não deve cessar. Essas populações, por mais esquecidas que sejam pelos seus governantes, em algum momento serão lembradas, não só apenas pelos seus representantes políticos, como também pela população brasileira, já que o racismo ainda é um grande sintoma presente no nosso país. Olá, meu nome é Tainá e eu vou falar um pouco do racismo ambiental e a sua interferência na saúde. A primeira coisa que busquei na minha pesquisa foi um mapa ou algum mapeamento que houvesse dados sobre o racismo ambiental e a forma que ele interfere na vida dos brasileiros. Para minha surpresa, achei um projeto da Fiocruz em que eles já tinham todo esse mapeamento e, além disso, eles destacavam os conflitos mais impactantes.
Essa pesquisa realizada pela Fiocruz e pela FASE foi apoiada pelo Departamento de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde. Nesse primeiro slide, nós temos um gráfico em que há presença de 297 conflitos impactantes. Esses conflitos impactantes envolvem, além da injustiça ambiental, a injustiça racial. Dos 297 conflitos presentes no gráfico, é possível ver que 60,85% deles estão na zona rural, 30,99% na zona urbana e 8,38% em área indefinida. Área indefinida são áreas em que a zona urbana e a zona rural se misturam. No segundo slide, nós vemos os grupos e as populações que são atingidas pelo racismo ambiental. É possível ver que tem diversos grupos atingidos, porém o que lidera com maior porcentagem são os povos indígenas. Em seguida dos indígenas, nós temos agricultores familiares, os quilombolas, os pescadores artesanais, ribeirinhos, entre outros. Ao analisarmos na história a formação das classes sociais, percebemos que o racismo é algo extremamente determinante. Olhando o contexto atual, em que há grandes e pequenas cidades, percebemos que há uma coisa em comum entre elas, o preconceito. O preconceito tanto com pobres, negros, indígenas ou até mesmo nordestinos. Quando digo a palavra preconceito, quero me referir não só à discriminação, mas também à subordinação, à segregação e à marginalização. O primeiro tópico desse slide são os grandes fazendeiros. Esses grandes fazendeiros vêm desmatando, expulsando e até dizimando o meio ambiente, assim como seus habitantes. As populações que residem ao entorno dessas fazendas ou desses empreendimentos são menos lucrativos do que outro cultivo que pode ser dado a essas terras. Logo, é mais fácil expulsá-los dali do que continuar mantendo e restringindo o tamanho da sua propriedade ou mesmo do seu cultivo. Os mega empreendimentos aqui na Bahia se interlaçam com a questão dos complexos portuários, pois os dois geralmente são construídos na praia. Esses grandes empreendimentos necessitam de grandes extensões de terra e, consequentemente, a população que reside ali acaba tendo que deixar esse local. Além disso, muitos deles privatizam as praias ou até mesmo o próprio mar, fazendo com que as pessoas que necessitam daquele meio para subsistento acabam sendo prejudicados, como é o caso dos pescadores e marisqueiras. Após identificados os grupos ou populações que sofrem maior racismo ambiental e os fatores que influenciam na injustiça ambiental, vamos entrar no conceito da saúde. O conceito da saúde, segundo a OMS, é o completo bem-estar físico, mental e social. Por outras palavras, a saúde pode ser definida como o nível de eficácia funcional e metabólica de organismo a nível micro, ou seja, a nível celular, e a nível macro, ou seja, o social. Esse próximo slide mostra os principais danos e riscos à saúde. Dentre os danos e riscos à saúde causados pelos conflitos, assim como pelo racismo ambiental, a piora da qualidade de vida está presente em 25% dos casos, tanto na zona urbana quanto na zona rural, implicados por diversas causas e situações. Logo em seguida, temos outra situação que é considerada tipicamente urbana, que é a violência. Ela está presente em 24% dos casos de diferentes formas, com ameaça, que está em 12%, coação física em 5%, lesão corporal em 4% e assassinatos em 3%. Outros fatores que interferenciam diretamente na saúde dessa população
São a insegurança alimentar e desnutrição, que está com 14%, doenças não transmissíveis ou crônicas, que está com 13%, falta de atendimento médico, 9%, doenças transmissíveis, 6%, acidentes, 4% e suicídio, 1%. Nesses dados, vale ressaltar que a maioria absoluta que envolve doenças sexualmente transmissíveis está ligada aos povos indígenas, principalmente as mulheres e adolescentes. E como se isso não bastasse, esses casos de suicídio, que representam 1%, também diz respeito aos índios, que, quando expulsos das suas terras, ceifados da sua tradição e da sua cultura, eles vão para as periferias e lá eles optam por não ser absoluto, ou seja, por deixar de existir totalmente, pois para a população, assim como para os órgãos, eles já não existem. Observamos que o racismo nunca compreende apenas o sentido ambiental. Ele está sempre impregnado às instituições e também à visão com que muitos de nós temos dessas pessoas. Essas pessoas que muitas vezes são refugiados ambientais, vão para as favelas e acabam sendo considerados os futuros marginais. Essa visão, tanto que estereotipada, faz com que cada vez mais praticamos tanto o racismo ambiental quanto o racismo étnico para com essas pessoas. Panorama do racismo ambiental e saúde na Bahia. Há muitos casos registrados de racismo ambiental dentro do estado baiano, decorrentes da falta de assistência a essas pessoas a recursos básicos de sobrevivência, como água, moradia, infraestrutura, saúde, educação, segurança, entre outros fatores. Em sua maioria, os problemas estão relacionados ao crescimento populacional, ao desenvolvimento industrial desorganizado da região, a invasão dos lugares onde os nativos e tradicionais já residiam há bastante tempo, entre outros conflitos. Estes se perpetuam por anos e décadas sem nenhum resultado ou acordo entre as partes atuantes. O mapa é caracterizado pelos conflitos no estado da Bahia. Vamos agora apresentar alguns casos mapeados até o ano vigente pela Fiocruz e FASE, com o apoio do Departamento de Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, começando por Caravelas. No município de Caravelas, caiçaras, marisqueiras e pescadores artesanais, juntamente com ambientalistas, lutam pela preservação do Parque dos Abrolhos e do estuário de Caçurubá. Essas unidades de conservação vêm sendo vítimas de ações de empresas e indústrias, trazendo problemas para a cidade, como alteração no ciclo reprodutivo da fauna, danos à área de proteção ambiental, poluição dos recursos hídricos e piora na qualidade de vida dos moradores. Vamos agora para o município de Eunápolis. A cidade tornou-se, nos últimos anos, um polo industrial para empresas de celulose como Bahia Sul, Veracel, Suzano, entre outros. Contudo, agricultores familiares e povos indígenas são afetados pelos danos causados ao solo e ao ambiente em si. Desmatamento, queimada, ocupação de território, poluição do solo, que são resultado da monocultura de eucalipto, gerando doenças não transmissíveis ou crônicas e piora na qualidade de vida da população. No município de Canavieiras, marisqueiros, pescadores artesanais e catadores de caranguejo estão sendo oprimidos e ameaçados, inclusive seus familiares, para que desmontem a reserva extrativista de Canavieiras, um empecilho para as empresas produtoras da cidade, que geram uma série de riscos ambientais, tais como alteração no ciclo reprodutivo da fauna, alteração no regime tradicional de uso e ocupação do território, assoreamento de recursos hídricos, poluição desses mesmos recursos, além de riscos à saúde, doenças não transmissíveis ou crônicas,
piora na qualidade de vida e também a violência que é acometida a essas pessoas. Vamos agora para o município de Pau-Brasil. Nesse município, os pataxós Han buscam reconhecimento do Estado no que se diz respeito à demarcação de suas terras tradicionais. O conflito mais intenso é com os fazendeiros e poceiros desse território. Muitos índios foram ameaçados e violentados por causa de suas pretensões territoriais. Os povos indígenas de Borarema são afetados pela falta de cumprimento de direitos civis que lhes são assegurados pela Constituição e que na prática isso não ocorre. Além disso, são vítimas de violência policial e coronelismo, falta de atendimento médico, doenças transmissíveis, etc. Em Bom Jesus da Serra, a epidemia de amianto na cidade afeta, em alguns casos, de maneira irreparável, a saúde de trabalhadores e ex-trabalhadores do setor industrial, moradores de aterros e ou terrenos contaminados. Contudo, ainda é permitida sua produção, não só na Bahia, como em todo o Brasil. Além da saúde humana, também afeta os recursos hídricos e solo. E por último, mas não menos importante, temos o município de Caetité. Quilombolas e agricultores familiares vêm lutando para a garantia do seu território e sua atividade de subsistência contra as grandes empresas de mineração, que trazem sérios riscos à população e ao ambiente, como alteração no ciclo reprodutivo da fauna, alteração no regime tradicional de uso e ocupação do território, contaminação ou intoxicação por substâncias nocivas, desertificação, desmatamento, irregularidade na autorização ou licenciamento ambiental, dano à área protegida ou unidade de conservação, mudanças climáticas, poluição de recursos hídricos, poluição do solo, acidentes de trabalho, insegurança alimentar, piora na qualidade de vida da população.